ter aqui o Rodrigo Roberto, CEO da Renove, consultoria idealizadora e organizadora do Reconnect. É tudo bonitinho assim, né, Rodrigo? Reconnect. Trava-língua, né, Roberto? Prazer em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Prazer é meu. É um prazer estar com vocês aí e bater um papo sobre o Reconnect, que está aí, né? Falta 9 dias. E você sabe que quem vem com a Graziella para cá, a Graziella Ferreira, diz que é gente do mais alto nível. Por isso que eu já estou te colocando um pedestal assim, acima dos mortais. Eu agradeço e estar a ter também o João e a Gra com a gente, a Dynamos com a gente no Reconnect é um prazer. Eles são os queridos de muito tempo, conheço eles há anos, há décadas, a Gra inclusive, né? Mas a gente nunca tinha tido oportunidade de tê-los conosco no Reconnect. E de fato, Roberto, todo lugar que a gente chega, fala, a Gra, com o João está trabalhando com vocês, a porta está aberta. Sem dúvida nenhuma. Aliás, eu não sabia que a Gra era tão velha assim, você falou há décadas aí, achei que ela fosse mais jovem. Quase duas, né? Então, só para facilitar. Então tá bom. Bom, vamos lá falar. Você tem formação em administração de empresas e é especialista em gestão financeira e estratégia empresarial. Eu vou emprestar esse finalzinho do comentário do nosso companheiro Ricardo Galzerano, que está falando das empresas, né? Empreender no nosso país, eu acho assim, todo empresário, depois de pagar a segunda parcela do 13º em dezembro, ele não tinha que ter uma semana de férias, ele tinha que ter uma semana, um mês de férias no melhor resort do Brasil e aí pôr uma medalha no peito dele, né? Porque ele conseguiu encerrar o ano pagando as suas contas. Mas antes, vamos falar um pouquinho mais da sua experiência profissional. De fato, né, empresas é um grande desafio. E, inclusive, quando me perguntam, Roberto, o que eu faço, né, eu falo, 19 anos, fundei a Renove, e o que a Renove faz? Eu falei, é uma empresa sobrevivendo, ajudando outras a sobreviver. Exatamente. Porque realmente, né, o Galzerano estava falando agora, é um grande desafio empreender no mundo inteiro, mas no Brasil, de fato, a gente tem outros fatores, outras características que dificultam cada dia mais. E eu não sei, você é empresário de décadas, né, também sabe, eu falo, não sei o que acontece, que a gente é picado e a gente acaba aceitando todos os desafios que é inerente a ser empresário. E não são poucos. Você falou de férias, né? O empresário sai uma semana de férias, ele trabalha dobrado 2 semanas antes, que já não é pouco, e ele volta e trabalha dobrado depois. Claro. Então a gente não consegue. Mas eu gosto, eu falo que é uma paixão minha, falando um pouquinho eu sou formado em administração, por opção, inclusive, né? Eu falo que é uma profissão, fui professor de administração e engenharia por alguns anos, em Limeira e região, e eu sempre falei com os alunos, com os clientes da Renove, a administração, para mim, foi uma escolha. Poderia ter dado errado, como a gente escolhe profissão muito cedo, infelizmente, sim. Às vezes pode ser, mas eu sou sistemático e eu escolhi ela de uma forma sistemática. E é uma grande paixão. Infelizmente, é uma profissão que muitos escolhem por falta de opção, ou por uma questão inerente à vida dele ali, ou circunstâncias financeiras ou intelectual, ele não consegue fazer o que ele gostaria, vou fazer administração. E eu, ao contrário, eu sou um grande entusiasta de administração. Vou fazer 51 anos, eu trabalho desde os 8 anos com meu pai em comércio, ele tinha açougue. Depois, aos 17 para 18 anos, a gente se separou, fui para a indústria, trabalhei na Fumagalli, foi uma bela escola, experiência. Depois eu fui para o setor financeiro, com 22 para 23 anos, eu passei num processo de trainee do Banco Real. Vizinho aqui seu, né? O Real era, agora infelizmente, né, não existe mais, é um grande banco, e tive uma carreira ali de 9 anos. E eu trabalhei sempre com pessoa jurídica. Inclusive atendi a Gazeta no passado. Então, uma das grandes dificuldades que a gente via, finalizando aí o porquê que fez com que eu abrisse a Renove, eu via que as empresas, como a gente falou, é muita dificuldade de fazer gestão. E as consultorias eram mais acessíveis, e são até hoje, para grandes empresas. E na época era menos comum você ter consultorias para pequena empresa. E foi aí que a Renove nasceu. E aí a gente está fazendo 19 anos, o ano que vem Limeira faz 200, a Renove faz 20, e a gente começou ali com consultoria financeira, hoje a gente tem um portfólio bastante grande. O grande problema, bom, tem enormes problemas, né? Mas o grande problema de empreender, né, de gerenciar, né, administrar uma empresa, é a imprevisibilidade do Brasil
principalmente na área tributária. Porque eu digo o seguinte, você tem algumas soluções que você pode adotar na sua empresa. Fazer tudo o que você tem que fazer e aí simplesmente você vai fechar. Você vai fazer tudo o que tem que fazer, você fecha, não tem como. A proteção social que é dada principalmente, né, aos colaboradores é uma coisa assim, nem todas as empresas conseguem honrar. Aí você tem um outro caminho que é pior ainda, que é o do Sidney Oliveira. Aí você se encontra, se associa com uma pessoa do mal, que dá um caminho do mal e você vai acabar na cadeia, como ele acabou. Então, também não é um bom negócio. Não é um caminho... Então, o que você diz assim, para essas pessoas que enfrentam essa dificuldade no dia a dia, né? Impostos cada vez mais elevados. A malha tributária é inacessível. Cada dia é um decreto, é uma portaria, é algo que vem de novo. Etc. Aí você tem que contratar um escritório. E, normalmente, os escritórios, é uma crítica que eu faço já há muitos anos, escritórios de contabilidade, eles não te apresentam soluções, eles te apresentam a DARF. Então, o que você tem sobre isso? É fato. Inclusive, no Grupo Renove também nós temos um escritório de contabilidade e eu concordo em grau, número e gênero com você, tá? Infelizmente, inclusive, quem não se adaptar vai morrer. Esse escritório contábil tradicional, como você falou, que não apresenta a solução, tem hoje startups, como a Contabilizei, que está aí atendendo por R$100, e aí você não precisa para gerar DARF, você não precisa. Então, realmente, é um déficit. Não precisa de escritório. Não, exatamente. E aí, Roberto, nós como empresário, nós não entendemos bolhufas nenhuma da parte fiscal e tributária, que ela é uma das mais complexas do mundo. Agora, com a reforma tributária, até a gente teve lá um workshop interno para nos orientar e o cara foi muito feliz de falar para a gente o seguinte: a reforma tributária, a gente está num Celta hoje na questão tributária no Brasil, velho, né, caindo aos pedaços, a gente não vai para uma Ferrari, mas a gente vai andar numa Mercedes um pouco melhor. Então ele fez uma analogia muito boa. Vem a reforma tributária aí, tá? A gente acredita que, em tese, se não houver grandes mudanças, ela melhora um pouco, ela unifica, ela faz com que o empresário ele tenha um pouco mais de facilidade, inclusive para precificação e para tocar o negócio. Tá. Mas isso nós temos ainda quase 8 anos até acontecer. A gente, infelizmente, a gente não é ser pessimista, mas é ser realista e não tão romântico. Até 2032 muita coisa pode acontecer. A própria reforma fiscal, que é uma grande problema no Brasil, a guerra fiscal entre os estados, claro. ela em tese vai sumir, mas não sabemos o que tem até 2032. E o que a gente espera, de fato, nós temos que tocar o nosso negócio, né? Aí o que a gente espera é que a gente tenha um suporte do contador, que infelizmente nem todos estão preparados. E soma-se a isso que você falou, todos os desafios referente à instabilidade econômica, à instabilidade política local. Exatamente. Agora nós estamos com uma instabilidade geopolítica no mundo. Sim. E aí, o que você faz mirando tudo isso? Que é a sua pergunta, né? Curiosamente, respondendo a sua pergunta, Limeira, que é o polo das semijoias, ela está passando por uma transformação que é a resposta que eu ia falar para você. Antigamente, semijoias tinham uma margem de lucro muito grande. Aí veio a China como concorrente e mostrou, falou, não, a banda vai tocar um pouco diferente. Isso. E aí, o que aconteceu? Obrigou as empresas a ir para um outro nível de gestão. Então, a resposta para isso, e não é fácil, nós como Renove Consultoria, que é uma empresa de consultoria, somos uma empresa como qualquer outra, que também sofre no dia a dia. Eu falo que, por isso que eu falei, a gente é uma empresa que tenta sobreviver, ajudando outros a sobreviver. Então, eu não falo que eu tenho a fórmula mágica, que a gente tem tudo muito fácil de ser resolvido. Mas é cada dia mais importante uma empresa já nascer com uma visão da importância de gestão e ela nunca tirar o olho disso. E em todas as áreas, a área financeira, a operação dele, o negócio dele, o marketing, o comercial e pessoas, né? Que é um grande desafio. Colocando um ingrediente aí nessa fórmula que está difícil, são pessoas. E eu não sou aquele crítico à geração, tá? Na verdade, a geração hoje, ele tem um formato de pensar diferente e não tem certo e errado. Os jovens estão ensinando para a gente, que trabalhava 20 horas por dia, que o mundo também não é só isso. Então, eles têm muita coisa legal, mas eles não estão dispostos a trabalhar como a nossa geração trabalhou. E aí vem desafios, e eu acho que os próximos 5, 10 anos vai ser cada dia mais difícil de recrutar.
Então, tem aí o ingrediente, a falta de pessoas. Limeira mesmo, um dos serviços que a gente tem na Renove é recrutamento e seleção para os nossos clientes. A gente nunca foi tão desafiante. A gente pedia antes 30 dias e entregava em 15. Um baita de um processo. Hoje a gente mudou o contrato para 45 e eu aviso para o empresário, eu falo, não sei se a gente entrega em 45. Então, soma-se a isso a automatização, a esse problema. E aí, uma das soluções, além da gestão, é a automatização dos processos. Infelizmente, você tem que fazer um negócio pensando em quanto mais você consegue usar de tecnologia e automação, seja na parte operacional, industrial e no back-office, na administração. Então, Roberto, são desafios, mas o lance é gestão. Tem que olhar muito para a sua gestão, tem que buscar cada dia, se você não conhece, buscar pessoas para compor seu time ou que prestam serviços que vai melhorar a sua gestão. Eu tive o privilégio de participar de todos os grandes saltos que foram dados no jornalismo. Desde o jornalismo feito com chumbo até o jornalismo digital. Quantos anos, Roberto, de jornalismo? 45 anos. 45 anos de jornalismo, então eu passei por todos eles. E teve um determinado momento, a Gra não vai lembrar nunca disso aí, porque foi um salto assim extraordinário quando veio a impressão offset, né? Você lembra do offset, né? Quando veio. Mas a impressão offset, ela era precedida por você vai entender onde eu vou chegar. Ela era precedida por um sistema que a gente chamava de pré-impressão. Você tinha que fazer um troço que chamava fotolito, e lembra disso, né? A Gra lembra. E aí, só que inventaram um negócio genial, que você praticamente digitava a página, né? E você via a página, de lá saía para uma máquina chamada Composer, que ela já fazia a composição da página inteira. Então você tinha foto, você tinha texto, você tinha anúncio, você tinha tudo, blá, blá, blá. Apertava um botão e ia para uma máquina, e essa máquina já fazia o fotolito. Foi uma revolução. Então, todos os jornais se atentaram a isso. Falaram, poxa, nós precisamos ter essa máquina, precisamos ter essa máquina, precisamos ter essa máquina. Quanto custa uma máquina dessa? Na época custava $50 mil. Parou o sonho. Parou, porque daí eu fiz a conta. É simples, você pega um papel, fazer o retorno desse investimento aí, conta de padeiro. $50 mil uma máquina, aí você põe o custo e isso, aí você vai jogar para o seu cliente. O seu cliente fala, você está de brincadeira. Eu não pago. Entendeu? Então você vai. Então, eu estou contando essa pequena história para você pelo seguinte: muitas vezes o custo da automação, o custo da modernização, ele não acompanha a lucratividade da empresa. Também. E você tem que ter lucro para você poder investimento. Não é para trocar o carrão. Não, no fim do enxerga. Ano. Não é assim? Então você tem que ter um fundo de reserva, você tem que fazer um planejamento e tal. Então, como esses avanços vão se dar se a lucratividade está cada vez mais baixa? Não, faz sentido o que você está falando. Só que hoje, aqui não é mamão com açúcar. Só que hoje, Roberto, você pega a década de 80 e 90, quando você falava de automação no chão de fábrica, na indústria, e no caso aí você estava falando da gráfica, era muito caro e continua caro. Mas hoje ele está mais acessível. Então, quando se fala de fábrica, ele está um pouco mais acessível. Não é que seja barato. Quando se fala em inteligência artificial para automatizar processos administrativos e algumas coisas de marketing, que também reduz custo, ele já é muito mais acessível. Se vai mudar isso, piorar ou melhorar, não sei, mas ele é acessível hoje, né? Ele é bem mais acessível. A questão é o seguinte, você falou, tem que fazer conta também, porque quando você vai fazer alguma mudança, você falou, né, não precisa entender de economia, não precisa ser um cara expert. Cara, se eu vou pagar $50 mil, ou seja, 300 mil nessa máquina, ela vai reduzir quanto de custo para mim? Quanto tempo que vai retornar esse investimento? E quanto tempo ela tem de vida útil? Às vezes a vida útil dela é menor do que o retorno do... Exatamente. E aí que você falou, aí vem os desafios, eu sobrevivo no mercado como? E aí o que acontece, Roberto, é que as grandes, elas são favorecidas por essa questão de automação, porque elas têm acesso a crédito. O Gauzenano estava falando aí sobre crédito, cada dia é mais difícil. E aí as pequenas é mais difícil sempre. Ela é mais difícil de contratar gente para fazer gestão, pessoas que têm a competência de fazer gestão, e naturalmente ter acesso à automação também. Então, e curiosamente, né, é o que sustenta o país, são as pequenas e médias empresas. Sim. E com crédito alto, com imposto alto, como que sobrevive? O Simples Nacional, por exemplo, a gente estava falando de imposto. O Simples Nacional, ele tinha dois objetivos: simplificar a vida do empresário, porque a gente estava falando da complexidade e às vezes ele não tem suporte, e ser mais barato. E, curiosamente, ele não é barato. Hoje, ele às vezes é mais caro que o presumido, e muito empresário não sabe.
E ele é complexo. Às vezes ele não sabe se pode ter crédito, não dá, se ele vai fornecer crédito para o fornecedor. Exatamente. Então, olha os desafios. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o governo sempre vai facilitar para que o contribuinte pague. Sempre. Tem um agente facilitador, paga com Pix, paga com não sei o quê, mas é para você pagar. Agora, me diga uma coisa. Nós teremos aqui o Reconnect, aqui em Limeira. Será um evento voltado dia 29 agora de agosto. Semana que vem, sexta-feira. Semana que vem. 9 dias. Daqui a uma semana. Queria que você registrasse o seu convite a quem deva comparecer, porque eu já sei que será um evento de altíssimo nível, e para que público que você estará falando lá? Então, vamos lá. Primeiro, né, já lembrando o povo, a gente tem menos de 15 ingressos, porque são 300 empresários. Bacana. E o que é o Reconnect e esse movimento? A gente está falando aqui das dificuldades de ser empresário. E há 3 anos atrás, Roberto, em 2022, o espaço que a gente está hoje na Renove, ele favorece ter uma área de convivência gostosa. Bacana. A gente fez um primeiro Reconnect, ele surgiu em 2022. Qual o objetivo dele e ele continua até hoje? Conectar empresários de uma forma descontraída, inclusive com comes e bebes, né? Conversar, fazer negócio comendo e bebendo é mais gostoso do que se tomar café às 6 da manhã para fazer negócio, né? Eu sempre brinco com isso. E aí, aliás, desculpa, na minha vida profissional, era uma coisa que eu detestava, é almoço de negócio. Não me convide para um almoço de negócio que eu não vou, porque é chato, olha, é muito chato. Porque você não sabe se você fala do negócio antes de comer, depois de comer, depois você come, você não sei o quê, fica com um rolo danado. Exatamente. Então você faz reunião e depois vai almoçar, né? Eu concordo com você. Para, o almoço de negócio não existe. E aí o Reconnect começa com esse intuito. Na Renove a gente fez algumas edições, e aí ele tomou um corpo, 3, 4 edições depois, que não cabia mais na Renove. Aí a gente fez a primeira edição em 2023 para 150 empresários na Fazenda Botafogo. Foi um sucesso, esgotou o ingresso. Aí, o ano passado, a gente dobrou a aposta. Foi para 300 empresários. Esgotou. Esse ano eu não quis dobrar a aposta, porque é um evento de uma complexidade muito grande, que a gente falou, não, tá bom, 300, até porque senão ele deixa de ter o objetivo, que é conectar. Obviamente que o Roberto vai estar lá e não vai conseguir conectar com 300, mas se também amanhã eu tenho 600 mil, eu não vou ter essa mesma qualidade. E qual que é o objetivo, quem que é o público do Reconnect? Como eu falei, conectar empresários de uma forma descontraída. O Reconnect Fazenda, ele começa 12h30 e vai até 6h30 da tarde. Começa, todo mundo é recepcionado, o empresário trabalha até na hora do almoço. Bacana, viu? Ele vai direto para lá, uma área ao ar livre. A gente estava com muito medo, Roberto. A previsão de chuvas final de semana apareceu. Aí lá é tudo ao ar livre. Mas só vai chover na praia. Não vai chover. Não vai chover. A Márcia, minha mulher, quer ir para a praia, vai chover a semana inteira. Somente se for em Ubatuba, né? E aí ele começa 12h30, com uma recepção uma experiência gastronômica muito fantástica, para 2h30. Aí as autoridades locais e região, os prefeitos da região, dão uma palavrinha, a gente também, o patrocinador master. Nós temos um prata da casa, o Rodrigo Gianotto, né, que é do CTO do Grupo Primo e é um limeirense. Sempre que ele tem oportunidade, ele está aqui em Limeira trazendo a palavra, um cara fora da curva. Palestra dele, uma palestra do pessoal da Rock Ensina. Tudo isso em 2 horas que você fica sentado ali. Volta-se por comes e bebes e aumenta a experiência gastronômica e vai até 6h30. O público, empresário. Nós temos lá empresário desde o micro, pequeno empresário, o cara que tem um negócio de 1, 2 funcionários, ou ele mesmo, até pequena, média e CEO de multinacional. Então, vai CEO de Maxion, da região, Delphi, e aí vai. Então, ele é um público diverso, voltado realmente empresário. E essa troca de experiência muito espontânea. Você viu aqui, em pouco tempo, aqui, quanto que a gente, como empresário, já trocou uma experiência. A gente fica 3 horas aqui conversando, quanto que... E um se ajuda. Às vezes, o seu sucesso ajuda para mim. E, às vezes, um fracasso meu ajuda alguém a evitar, fazer um atalho para facilitar a vida dele. Então, esse é o objetivo do Reconnect. Estamos aí com os últimos ingressos, né? E casa esgotada, vendemos todos os patrocínios. Eu vou dar um pulo lá, eu quero falar do Farol de Limeira lá. Falar com o Farol é um case de sucesso. Por favor. Aqui, a gente não sai na rua para ficar pegando problema e tal. Aqui a gente analisa. Não é sangue, né? Não, você sabe por quê? Porque essa fase do jornalismo da minha vida já foi. É que a gente vai acumulando tanta experiência que você ter um olhar diferenciado sobre as coisas, sabe? E eu acho que isso é importante. Uma das nossas missões é contribuir para que as pessoas também tenham esse olhar. E você enxergar uma cena, é muito simples você identificar qual é o problema e, consequentemente, a solução.
Aprofunde um pouco mais o seu raciocínio. Questione. As interconexões que tem naquele fato, o que poderia ser evitado. Que aqui no Brasil é simples, né? Olha, nós estamos com problema de segurança. Falei, compra um cadeado. Não é assim? Compra um cadeado e põe lá na porta. Não, o problema é mais complexo. Você põe um cadeado, o cara vai tirar o cadeado. Tem todo um entorno, tem logística, tem tudo. Então, aqui a nossa missão no Farol é ampliar o raio de visão das pessoas em torno dos fatos que interferem na nossa vida, né, Rodrigo? Interferem. Até a gente estava assistindo, o Galzerano estava falando sobre isso, né? Que a gente só vai, a população brasileira vai nos grandes canais e só fica refém das informações sem questionar, né? E o portal que você falou, além de buscar as informações, ajuda o pessoal a questionar trazer e pensar, dois lados, né? 3 lados, Isso. 4 lados, isso é importante. Isso. Isso é importante. A minha mulher briga comigo, ela fala, pô, esses dias eu estava reclamando. O que eu estava reclamando? Eu falei, mas você vai ouvir isso de novo? Eu falei, ô, Beto, você fica todo dia vendo Globo News, Jovem Pan, Folha de São Paulo, o Globo, eu não sei o que, você não ouve música, ouça a música para você ver como melhora a sua vida. Eu não consigo. Você acorda de manhã positivo. Daí você vai ver uma notícia negativa, já acaba com o seu dia. Não, né? e pior, depois você vai ver jogo do Corinthians, aí perde e fica pior ainda. Aí complica. Bom, então, sábado que vem, dia 29. Sexta-feira. Meio-dia e meio. Sexta-feira, daqui a uma semana, exatamente uma semana. Hoje é. Nossa, eu tô perdido. Hoje é quarta, então é 9 dias. 9 dias. Eu também estava achando que hoje é sexta. Nossa, eu tô perdido. Então tá bom. Ingressos, nós temos... Maiores informações no portal da Dynamos também? Tem sim. Todas as informações na Dynamos. Tem para acessar os ingressos. Para acessar os... Instagram tem? Hoje todo mundo vai para o Instagram. Renove.consultoria. Tem sua fotinha lá? Ou... Tem, vai ver o careca gordinho. Só bonito na fita. Não, bonito eu não tô, mas eu tô na fita. Cuidado aí com o careca do INSS. O cara pegou muito dinheiro lá. Toma cuidado. Mas isso é bacana, empreender, isso aí, trocar experiências. Aliás, nós participamos agora recentemente do Empreenda Limeira. Foi muito do Éder. O Éder vai estar lá. Muito bacana. Nós fizemos várias entrevistas lá. Aliás, fizemos um farol itinerante lá. Ficou muito bacana. Levamos os empresários, fizemos uma salinha de visita lá. Muito legal a nossa experiência lá. O Éder vai estar lá. Inclusive, a gente sempre fala, né? Às vezes eu almoço, não para fazer negócio, com o Éder e tal, e a gente fala assim, são complementares. Ele tem um público que está amadurecendo para ser empresário, tal, empresários também, a gente já tem um outro ali, e são complementos. A gente precisa de movimentos. Né? A Limeira precisa disso. Limeira precisa de tanta você sabe que eu sou um limeirense, eu era muito vira-lata, Roberto. A cidade vizinha é mais verde que a nossa, tal. E hoje eu tenho um outro olhar. A Simone Zaros, ela tinha uma visão que aqui deveria ser um polo empreendedor, Limeira. E hoje eu tenho uma visão mais otimista de Limeira. Não, Limeira tem um grande... Você vai desculpar. Limeira tem um grande problema. As pessoas não podem dar certo aqui em Limeira. Esse é um problema crônico aqui na cidade. Você deu certo aqui em Limeira, eles dão um jeito ou de copiar, ou de fazer melhor, ou de te tirar do mercado. Essa é a Limeira que eu conheço. Então, dentro dos desafios que a gente falou, tem mais esse ainda em Limeira. Não, mais esse. Você tirou assim, o pescoço um pouco fora. Já vem aqui naquele filme lá do Indiana Jones, que tirava a cabeça. Infelizmente, Limeira tem essa visão provinciana ainda, por isso que cada vez mais eu quero me aproximar da minha querida Serra Negra. Estarei lá sexta-feira, pode contar com a minha presença. Quero levar informações do Farol, viu, Gra? Estaremos lá com muito prazer. E saio aqui do programa, já vou para lá, já vou fazer experiência gastronômica, porque eu sou culinarista também, então quero ver o que você vai fazer. Flavinho Barbecue, depois tem pizza na segunda etapa. Bacana. Inclusive vai ter um estúdio montadinho lá, se quiser entrevistar as pessoas, ótimo, fica à vontade. Fechado. Ter um simples estúdio lá, para fazer entrevista num lugar mais reservado lá, fica à vontade. Muito o bacana. portal vai ser um prazer. Aliás, hoje é uma beleza. Quando eu fazia transmissão de jogo de futebol, você tinha que levar tanto equipamento, eram 3 malas. 3 malas. A gente tá falando disso aqui fora. Hoje... O João Valdir fica, eu não vou pegar, de saudosíssima memória, João Valdir, eu não vou pegar essa mala hoje. Naldo Dias, um outro também, ele não carregava nada. Hoje é que você leva isso aqui, tá feito a entrevista. Olha que beleza. Facilita a vida. Obrigado, Rodrigão, Roberto. Muito obrigado, sucesso desde já, e a gente se vê sexta-feira da semana que vem. Tá ótimo. Tá obrigado. Bom? Foi um prazer. Muito obrigado aí, a Graziela Félix, que trouxe você aqui para os nossos estúdios. E olha, esse podcast estará daqui a pouquinho também, vale lembrar, na barra de podcasts da Tribuna de Limeira. Acesse e reveja essa entrevista e participe na medida da sua necessidade. Tomara que exista, porque será um evento de altíssimo nível do Reconnect. Vamos agora ao finalzinho do nosso programa e eu volto amanhã ao vivo às 10 aqui no Farol de Limeira.